Jeremias, capítulo 21. O rei Zedequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo, e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel: quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva, e com o meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo o que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morreram por causa da guerra, da fome e da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida, pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, o Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio, e tudo que estiver em volta também será queimado. Eu, o Senhor, estou falando.
Jeremias, capítulo 22. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês, de fato, fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com seu povo. Mas, se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos. Mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro: por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade? Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Jeoacás, seu filho. Vão levá-lo, e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Jeoacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias:
Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer: que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá à terra de Bazã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você, que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores? Dores iguais às da mulher na hora do parto. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Oh, terra, terra, terra! Escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 11. A morte de Alexandre Epífanes. O rei Ptolomeu Filométor do Egito juntou um exército enorme. Os soldados eram tantos quanto os grãos de areia da praia do mar. Conseguiu também muitos navios e, por meio de mentiras, tentou tomar o reino de Alexandre e juntá-lo ao seu próprio reino. Assim, ele chegou à Síria com promessas de paz. Os moradores das cidades abriram os portões e saíram para se encontrar com ele. É que o rei Alexandre tinha ordenado que fizessem isso porque Ptolomeu era seu sogro. Em cada cidade por onde passava, Ptolomeu deixava soldados para controlarem. Quando Ptolomeu chegou a Asdod, mostraram a ele as ruínas do templo de Dacon, que tinha sido destruído pelo fogo.
Ele viu também a cidade de Asdod e os povoados que ficavam em redor e que também estavam arrasados. Havia corpos espalhados por toda parte e também restos dos corpos que Jonatas tinha queimado na batalha. Os corpos estavam em montões na beira da estrada por onde Ptolomeu ia passar. Contaram a ele o que Jonatas tinha feito, dando um jeito para que ele jogasse toda a culpa em cima de Jonatas. Mas o rei não disse nada. Jonatas foi até Jope e recebeu o rei com muita festa e grandes comemorações. Os dois se cumprimentaram amigavelmente e passaram a noite ali. Depois, Jonatas acompanhou o rei até o rio Eleutero e dali voltou para Jerusalém. Assim, Ptolomeu se apossou de todas as cidades do litoral do norte até a cidade de Seleucia Marítima. Em seguida, Ptolomeu enviou mensageiros ao rei Demétrio com a seguinte mensagem: Vamos fazer o seguinte trato. Eu lhe darei como esposa a minha filha, que agora é esposa de Alexandre, e você será o rei do reino do seu pai. Estou arrependido de ter dado minha filha a Alexandre, pois ele tentou me matar. Ptolomeu fez essa acusação contra Alexandre porque queria se apossar do reino dele. Por isso, tirou sua filha Cleópatra de Alexandre e a deu a Demétrio. Não quis mais saber de Alexandre, e os dois se tornaram inimigos declarados. Depois Ptolomeu foi para Antioquia, entrou na cidade e se fez rei da Síria. Agora ele era rei de 2 reinos, o do Egito e o da Síria. Enquanto isso, o rei Alexandre estava na Cilícia, porque o povo daquela província havia se revoltado. Mas, quando ficou sabendo do que Ptolomeu tinha feito, marchou para lutar contra ele. Ao mesmo tempo, Ptolomeu foi com um enorme exército lutar contra Alexandre e fez com que ele fugisse. Alexandre foi para a Arábia, tentando ficar em segurança. Assim, Ptolomeu saiu vitorioso. Um chefe árabe chamado Zabdiel cortou a cabeça de Alexandre e a enviou a Ptolomeu. Porém, 2 dias mais tarde, o próprio Ptolomeu morreu e os seus soldados foram mortos pelos moradores das cidades onde ficavam as fortalezas. Assim, no ano 167 da era grega, Demétrio II se tornou rei. Jonatas ganha a amizade de Demétrio II. Naqueles dias, Jonatas reuniu os soldados da Judéia para atacar a fortaleza que havia em Jerusalém e mandou fazer muitas máquinas de derrubar muralhas. Mas alguns judeus apóstatas, que tinham ódio do seu próprio povo, foram falar com o rei Demétrio II e lhe contaram que Jonatas estava em Jerusalém atacando a fortaleza. Ao ouvir isso, Demétrio ficou furioso. Foi imediatamente para Ptolemaída e escreveu uma carta a Jonatas, ordenando a ele que parasse de atacar a fortaleza e que viesse se encontrar com ele o mais depressa possível. Quando recebeu a carta, Jonatas ordenou aos seus soldados que continuassem a atacar a fortaleza e escolheu alguns líderes judeus e sacerdotes para acompanhá-lo na viagem. Arriscando a vida, ele foi encontrar-se com o rei em Ptolemaída.
levou prata, ouro, roupas e muitos outros presentes. E Jonatas ganhou a simpatia do rei. Alguns judeus apóstatas começaram a acusá-lo, mas o rei tratou Jonatas como Alexandre e Ptolomeu o haviam tratado. E lhe prestaram homenagens na presença de todos os amigos do rei. Ele confirmou Jonatas como grande sacerdote. Deu de novo a ele todos os privilégios que ele tinha antes e pôs o nome dele na lista de primeiros amigos do rei. Aí, Jonatas pediu ao rei que não obrigasse mais a Judéia e os 3 distritos que antes tinham sido parte da Samaria a pagarem impostos. Jonatas, por sua parte, prometeu dar a Demétrio 10 toneladas de prata. O rei gostou da proposta e escreveu a Jonatas uma carta que dizia o seguinte: O rei Demétrio envia saudações ao seu prezado amigo Jonatas e ao povo judeu. Já escrevi ao nosso parente Lástenes a respeito de vocês. E para que vocês saibam o que escrevi, vai nesta carta uma cópia da carta que mandei a ele. O rei Demétrio envia saudações a Lástenes, seu grande amigo. Os judeus são nossos amigos. Têm cumprido as suas obrigações e sempre têm tido boa vontade para conosco. Por isso, resolvemos dar-lhes alguns benefícios. Confirmamos a autoridade deles sobre o território da Judéia e sobre os 3 distritos de Efraim, Lida e Ramataim. Esses distritos e as terras que ficam ao seu redor faziam parte da Samaria, mas agora fazem parte da Judéia. Todos os que vão oferecer sacrifícios em Jerusalém não precisarão mais pagar os impostos anuais que o rei recebia deles no passado, isto é, os impostos sobre os produtos das plantações e das árvores frutíferas. Eles não precisarão também pagar os outros impostos, dízimos e taxas que nos estão pagando, nem a taxa do sal, nem os impostos especiais que são do rei. Eles não precisarão pagar mais nada disso. E daqui em diante, nenhum desses benefícios poderá ser anulado. Agora, prezado Lástenes, não deixe de mandar fazer uma cópia desta carta e entregue-a a Jonatas, a fim de que ele a coloque num lugar público, no Monte Santo. Jonatas apoia Demétrio II. Agora o país estava tranquilo e ninguém estava fazendo revoltas contra o rei Demétrio. Por isso, ele dispensou seus soldados e os mandou todos de volta para casa, menos os soldados estrangeiros que havia contratado nas ilhas gregas. Por causa disso, os soldados que tinham servido aos reis que haviam reinado antes de Demétrio ficaram com ódio dele. Trifão, um homem que tinha sido aliado do rei Alexandre Epífanes, notou que todos os soldados estavam se queixando de Demétrio. Então, foi falar com Imalcué, um árabe que estava criando o menino Antíoco Epífanes, filho de Alexandre, e pediu com insistência que lhe entregasse o menino, a fim de que este ficasse como rei no lugar do seu finado pai. Trifão ficou ali muitos dias e contou a Imalcué o que Demétrio tinha feito e como seus soldados tinham ódio dele. Jonatas enviou uma mensagem ao rei Demétrio pedindo que ele tirasse os seus soldados da fortaleza de Jerusalém e das outras fortalezas espalhadas pelo país, pois eles
continuavam a lutar contra o povo de Israel. Demétrio enviou a Jonatas a seguinte resposta: vou fazer o que você me pediu. E além disso, assim que aparecer uma boa oportunidade, também vou prestar a você e ao seu povo muitas homenagens. Por enquanto, a melhor coisa que você pode fazer é me mandar soldados para lutarem do meu lado, pois todos os meus soldados me abandonaram. Então Jonatas enviou 3.000 soldados experientes para Antioquia. E o rei Demétrio ficou muito contente quando eles chegaram lá. Aí, uns 120.000 homens, todos eles moradores de Antioquia, se reuniram no centro da cidade, resolvidos a matar o rei. O rei se escondeu no palácio, enquanto os que estavam fazendo a revolta ocuparam as ruas. E a luta começou. O rei pediu aos soldados judeus que o socorressem, e todos eles foram prontamente para o seu lado. Eles se espalharam pelas ruas da cidade e mataram quase 100.000 pessoas. Eles salvaram o rei, mas naquele mesmo dia puseram fogo na cidade e pegaram muitos objetos de valor. Quando os moradores de Antioquia viram que os soldados judeus estavam mandando na cidade, ficaram com medo. Então foram falar com o rei e pediram o seguinte: por favor, queremos nos entregar. Mande que os judeus parem de lutar contra nós e que parem de destruir a nossa cidade. Aí jogaram as suas armas no chão e se entregaram. Assim os judeus conquistaram a admiração do rei e de todo o povo do seu reino e voltaram para Jerusalém levando uma enorme quantidade de objetos de valor. Assim, Demétrio firmou seu poder como rei e houve paz e tranquilidade no país inteiro. Mas Demétrio não cumpriu nenhuma das promessas que tinha feito a Jonatas e se tornou inimigo dele. E ao invés de dar recompensas a Jonatas por todos os favores que este lhe havia prestado, começou a tratá-lo muito mal. Jonatas torna-se aliado de Antíoco VI. Depois disso, Trifão voltou para Antioquia, levando consigo Antíoco VI Epífanes, que ainda era menino. Antíoco foi coroado rei e começou a reinar. Todos os soldados sírios que Demétrio tinha dispensado ficaram do lado de Antíoco. Eles lutaram contra Demétrio e o derrotaram, e ele fugiu. Trifão ficou com os elefantes de guerra e conquistou a Antioquia. O jovem Antíoco Epífanes escreveu a seguinte carta a Jonatas: eu o confirmo como grande sacerdote e o faço governador dos 4 distritos. E lhe dou também o título de amigo do rei. Ao mesmo tempo, Demétrio enviou a Jonatas copos de ouro e um jogo de pratos. E lhe deu o direito de usar copos de ouro, de usar um manto de púrpura e uma fivela de ouro. E Demétrio colocou Simão, irmão de Jonatas, como governador do litoral, desde a escada de Tiro até a fronteira do Egito. Jonatas marchou com seus soldados, atravessando a província de Celecíria e as suas cidades. E os exércitos sírios juntaram-se a ele para lutarem do seu lado. Ele chegou a Asquelon e os moradores dali o receberam com muita festa e grandes comemorações. De Asquelon, ele foi até Gaza,
Mas os moradores daquela cidade trancaram os portões e não o deixaram entrar. Jonatas atacou a cidade, pôs fogo nos povoados em redor e ficou com todos os objetos de valor que havia neles. Então os moradores de Gaza se entregaram e Jonatas fez paz com eles. Ele pegou os filhos dos líderes da cidade como reféns e os mandou para Jerusalém. Depois continuou sua marcha até chegar a Damasco. Ali, Jonatas recebeu a notícia de que os generais de Demétrio tinham ido com um enorme exército para a cidade de Quedes, na Galileia, a fim de fazê-lo desistir do seu plano. Então Jonatas saiu para combatê-los, mas deixou na Judéia seu irmão Simão com o exército que ele comandava. Simão acampou em frente de Bet-sur. Os seus soldados cercaram completamente a cidade, atacando-a durante muitos dias. Finalmente, os moradores de Bet-sur se entregaram e Simão fez paz com eles. Ele os expulsou da cidade, se apossou dela e deixou alguns soldados ali para a controlarem. Depois, Jonatas e os seus soldados acamparam nas margens do lago da Galileia. No dia seguinte, bem cedo, marcharam até a planície de Hazor, onde encontraram o exército dos estrangeiros que estava marchando contra eles. Os sírios tinham preparado uma armadilha, deixando uma parte do exército nas montanhas, enquanto que na planície a tropa principal marchava para atacar os judeus. Aí os homens que estavam nas montanhas saíram do esconderijo e atacaram o exército de Jonatas. Todos os soldados de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum. Só ficaram os generais Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfe. Em sinal de desespero, Jonatas rasgou as suas roupas, jogou terra na cabeça e começou a orar. Depois foi lutar de novo e derrotou os sírios, e todos eles fugiram. Quando viram isso, os soldados de Jonatas, que estavam fugindo, voltaram para lutar ao lado dele e foram atrás dos inimigos até chegarem a Quedes, onde ficava o acampamento sírio, e os judeus tomaram o acampamento. Naquele dia, quase 3.000 soldados inimigos foram mortos. E Jonatas e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo?
Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus.
Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos
certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com o coração cheio de amor e bondade? Salmo 114. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram no Egito, aquela terra estrangeira, Judá, se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois Ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água.